começar mais uma resolução. Esse problema aqui, ele traz aqui a gente vai usar uma ferramenta importante, que é a utilização de alguns softwares matemáticos. Por exemplo, eu vou usar o Scilab, que é um software livre, né, que vocês podem encontrar ele na rede. Deixa eu colocar para vocês o endereço. Bom, segue aqui o endereço do software que eu vou estar utilizando. Ele é um software livre, vocês podem baixar, pode brincar. Ele tem as ferramentas similares ao que tem o Maple, que tem o MATLAB, tá? E a gente vai usar ele para resolver matrizes aqui, a gente não vai usar para muita coisa. Posteriormente, podemos utilizá-lo para poder calcular operações envolvendo números complexos. Esse problema, que é o 3.19, este problema, que é o 3.19 do Alexander Sadiko, ele fala o seguinte: use análise nodal para determinar V1 e V2 e V3 no circuito da figura abaixo. Então a gente tem essa figura aqui, né? Parece ser um desenho complicado, um desenho difícil, mas não, vocês vão verificar que basta seguir aquela nossa receitinha de bolo que não tem segredo. Eu vou colar aquela receita de bolo aqui para a gente poder começar a resolver. Está aqui a nossa receita de bolo. Análise nodal sem supernó. Tem algum supernó? Bom, não temos. Nós temos uma fonte aqui de tensão entre um nó, né, de referência e um nó de não referência. Então isso não vai causar nenhum problema. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é escolher o nó de referência, está aqui, determinar os nós de referências e escolher também, não está escrito aqui, mas é determinar os sentidos da corrente. Isso vai depender de vocês. Vocês escolhem qual é o sentido da corrente que vocês vão estar adotando. Eu vou chamar a atenção para vocês quando forem trabalhar com essa parte que está em paralelo, porque este ponto aqui, ó, onde está o V1, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Então, por aqui eu tenho duas correntes saindo. Eu tenho esta corrente saindo e essa corrente de 3 amperes. Tá? Então, aqui eu vou adotar esse sentido para fluir essa corrente, que eu vou chamar de I1. Vamos adotar este sentido aqui, que eu vou colocar de I2. Essa daqui eu vou chamar de I3. Essa outra aqui eu vou chamar de I4. E essa outra aqui eu vou chamar de I5. Então, está saindo do nó I5. Então, temos 3 nós, V1, V2 e V3. É de se esperar que nós vamos encontrar 3 equações. Vocês podem se assustar porque tem 5 correntes. Lembra que o objetivo aqui é usar a análise nodal justamente para diminuir o número de equações. Tá? Nós vamos aqui, ao invés de trabalhar com as tensões sobre os componentes, né, que seriam vários componentes, que tem aqui vários elementos de circuito, nós vamos determinar as tensões sobre os nós. Então, as tensões sobre os nós, ela sempre vai ser uma equação a menos do que o circuito exige. A gente vai estar facilitando o nosso problema. Então, vamos por partes. Vamos trabalhar primeiro com o nó 1. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao nó 1. Esse nós já fizemos. Vamos para o 3. No nó 1, é esse nó que está aqui. Quais correntes estão entrando? Lembrando, a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual a zero. A soma das correntes que chegam e que saem no nó é igual a zero. Vamos adotar positivas as correntes que entram e negativas as correntes que saem. Então, nós temos aqui 5 volts entrando no nó. Temos mais alguma corrente entrando nesse nó? Não. Quais correntes estão saindo? Olha, I1 está saindo, I2 está saindo. Lembra? O I3 está saindo. E essa de 3 amperes também está saindo. Ela também está saindo do nó. Menos 3. Tudo isso igual a zero. Então, feito isso, o que nós vamos ter? Esse 3 deixar aqui e passar todo o restante para o lado de lá da igualdade. Então, nós vamos ficar com I1 mais I2 mais I3. Isso é igual a 5 menos 3, que dá 2. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui, referente ao nó 1. Ela vai ser importante para a gente depois. Vamos chamar de equação 1. Podemos ir para o nó 2. O que nós temos no nó 2? Está aqui o nó 2. Quais correntes estão entrando no nó 2? Ah, eu esqueci de definir uma corrente, né? Essa corrente aqui, ó. I5. Temos I2 entrando no nó 2. I2 está entrando no nó 2. I2. Tem mais alguma corrente entrando no nó 2? Não. Mas temos corrente saindo do nó 2. A corrente I4. Pessoal, corrente I6. E a corrente I6. Tudo isso igual a zero. Então temos essas 3 correntes
atuando no nó 2. Mas nenhuma, podemos guardar essa equação também, que daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela. Podemos ir para o nó 3. Vamos fazer aqui. Não está ocupando muito espaço, né? Vamos usar aqui, aproveitar os slides. No nó 3 é este nó que estão aqui. Tá? Quais correntes estão entrando no nó 3? A corrente I4 está entrando no nó 3. I4 está entrando no nó 3. Olha, a corrente I3 também está entrando no nó 3. A corrente 3 está entrando no nó 3. A fonte de 3 A também está entrando no nó 3. E somente 5 está saindo. Somente 5 está saindo. Podemos reagrupar. Então, nós vamos ter I3 mais I4 menos I5, tudo isso é igual a menos 3. E essa aqui é a nossa equação 2, né? Então essa que nós acabamos de escrever vai ser a 3. Ok, está aqui o nosso problema. Agora basta a gente fazer o quê? Aplicar aqui o que ocorre nesse item 4. Usar a lei de Ohm para poder relacionar a tensão nodal com corrente elétrica. Vamos fazer uma por uma. Vamos fazer em preto aqui para separar. Vamos determinar a corrente I1. I1 é a corrente que está aqui, sobre esse resistor. Usando a lei de Ohm, I1 vai ser, lembrando que V, a lei de Ohm, R, lei de Ohm. Tá bom? Então, se I é quem? V por R. Quem é o V aqui? V1. V1 dividido por 4. Quem é o I2? O I2 está aqui. A corrente flui do maior para o menor potencial. V1 menos V2. Aqui no caso do I1, pessoal, é V1 menos 0. Tá? Por isso que a gente não põe o 0. Então é V1 menos V2. V1 menos V2 dividido por 8. Depois I3. Onde está I3? I3 está aqui. É V1 menos V3 dividido por 2 ohm. Depois nós vamos ter I4. Cadê I4? V2 menos V3 dividido por 4. V2 menos V3 dividido por 4. Depois nós temos I5. Cadê I5? I5 está aqui. Olha, V3 menos 12. Esse é o potencial que está aqui, porque a gente tem essa fonte. Então nós temos V3 menos 12 dividido por esse resistor que está aqui, 8. E o I6, que é igual a V2 dividido por 2. Eu chamo a atenção somente aqui, tá, pessoal? A gente tem uma fonte. Se essa fonte, a polaridade dela fosse contrária, no lugar do positivo fosse negativo, aí seria V3 menos 12. Então, V3 mais 12, tá? Dividido por 8, tá bom? Então, a gente pode pegar esses valores e substituir nas equações 1, equações 2 e equações 3. Agora aqui vai ser um monte de álgebra. Vamos, então, pegar esses parâmetros, esses valores e substituir. Então, na equação 1, no lugar do I1, nós estamos V1 sobre 4. Então, V1 sobre 4. Mais I2. No lugar do I2, V1 menos V2 dividido por 8. No lugar do I3, nós temos V1 menos V3 dividido por 2. Está passando uma ambulância aqui perto, tá? Espero que vocês não se incomodem com o som. Vamos multiplicar toda essa expressão por 8. Tá? Porque a gente multiplicando toda ela por 8, a gente elimina com o denominador. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, vai sobrar um 2V1. 8 dividido por 8 dá 1. Então, vai ter mais V1 menos V2. 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, vai ficar aqui mais 4V1 menos 4V3. Tudo isso igual a 8 vezes 2, que é 16. Tá? A gente pode pegar essa expressão e colocar ela aqui de uma forma mais simples, colocando os termos em comum. 2V1 mais 4V1 dá 6V1. 6V1. Ah, esqueci desse aqui. Então é 7V1. 7V1. V2 só tem aqui, menos V2. E V3 só tem aqui, menos 4V3.
Tudo isso igual a 16. Então vamos guardar essa expressãozinha que está aqui, que ela vai ser útil. Vamos só dar uma conferida nela para a gente não cometer nenhuma gafe, nenhum erro. Eu somei todos os V1s, 2, 3, 7. Então esses 3 aqui desapareceram, sobrou somente esses 2 e esse termo. Vamos fazer o próximo, que é no nó 2. O nó 2 está aqui. E 2, V1 menos V2. V1 menos V2 dividido por 8. Menos I4. Menos, quem é o I4? Está aqui o I4, V2 menos V3. V2 menos V3 dividido por 4. Menos I6. Menos I6. Quem é o I6? O I6, V2 dividido por 2. V2 dividido por 2. E ela é igual a 0. Vamos fazer vezes 8 também. Vezes 8 nós vamos ter V1 menos V2. Olha, esse menos a gente tem que tomar cuidado. 8 dividido por 4 vai dar 2, tá? Porque esse menos está multiplicando todo esse termo que está aqui, assim como esse que está aqui. Então vai ficar 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 2V2 negativo, menos 2V2. 8 dividido por 4, 2. Então vai ficar mais 2V3, porque esse menos com menos dá mais. Mais 2V3 e, por fim, menos 4V2. A gente pode vir para cá, colocar ele aqui. Quem é os termos que envolvem V1? Somente esse. Então nós temos V1, V2, menos 1, menos 3, menos 7. Menos 7V2. E aqui mais 2V3. Mais 2V3. Tudo isso igual a 0. Podemos reservar esses valores também. Está aqui eles guardadinho para a gente. Essa é a equação 1. Essa é a equação, vamos dar continuidade na numeração das equações. Essa é a equação 4 e essa é a equação 5. Vamos para a última, a equação 3. No lugar do I3, V1 menos V3. Tá? Vamos fazer ela aqui meio apertadinho, pessoal, mas vamos lá, vai dar certo. Menos V1 menos V3 vai ser I3, V1 menos V3. V1 menos V3 dividido por 2. Mais I4, quem é o I4? V2 menos V3. V2 menos V3 dividido por 4. Depois nós temos menos I5. Olha, esse menos, olha, repara, o que ele vai fazer? Ele vai inverter, né? O menos que está aqui, ele vai implicar em nós termos o 12 positivo e o V3 negativo. Então eu já vou, para não ter que fazer essa conta, menos I5. V3 menos 12. Menos V3 menos 12 dividido tudo isso igual a menos 3. E de novo eu vou multiplicar tudo isso por 8. Quando a gente multiplica por 8, nós vamos ter aqui, ó, 4V1 menos 4V3. 4V1 menos 4V3. Por 4, então vai ficar mais 2V2 menos 2V3. E aqui, menos V3 menos 12, mais 12, eu passo para lá negativo. Então, igual a menos 3 menos 12. Então a gente pode finalizar essa parte aqui, agrupando todos esses termos juntos, vai ficar 4V1, o V2 só tem aqui, mais 2V2, o V3, olha, menos 4, menos 6, menos 7V3, igual a menos 15. Só tem um errinho aqui só, tem só um errinho aqui, ó. Quando a gente vai fazer essa parte aqui, eu esqueci de multiplicar 8 por 3. 8 vezes 3, 8 vezes menos 3 dá menos 24. Então aqui não é menos 3. Aqui não é menos 3, aqui é menos 24. Então aqui não é menos 15, é sim menos 36. Olha, o problema não acabou. Vamos pegar essas equações, as equações 4, 5 e 6. 6 é essa aqui apertadinha. E colocar ela ali em outro slide para a gente poder verificar algumas coisas interessantes, né? Bom, então tá aqui nossas 3 equações. A gente pode escrever essas equações de uma outra maneira. Essas equações a gente pode usar a notação matricial para resolvê-lo.
Então a gente pode pensar o seguinte, vamos colocar aqui uma notação matricial. Vamos abrir aqui essa matriz que eu vou chamar de matriz dos coeficientes. Então todos os termos que estão multiplicando as tensões nodal, eu vou colocar ele aqui. 7, aqui não tem nada, é menos 1, aqui é menos 4, esse aqui é 1, esse aqui é menos 7, esse daqui é 2, esse aqui é 4, esse aqui também é 2 e esse aqui é menos 7. Então esses são os termos que nós temos aqui. Esses termos, quando multiplicado pelas tensões nodal, V1, V2 e V3, ele nos dá essa matriz linha, né, matriz coluna, desculpa, 16, 0 e menos 36. Então só lembrando, esse cara aqui eu posso substituir por uma matriz V, esse aqui uma matriz I, e essa daqui, pessoal, é uma matriz que eu posso chamar de G. Eu vou pôr um chapéuzinho, porque eu não consigo colocar algo desse jeito, que é uma matriz condutância. Tá? Então, na forma matricial, nós temos que a matriz I ela é igual a uma matriz V vezes uma matriz condutância. Se a gente pensar na lei de Ohm, né, V é igual a RI. Né? O que eu tenho aqui? I é igual a V dividido por R. Então, V pode ser igual a G, onde G é a condutância. Então, aqui a gente tem uma matriz condutância, como se fosse pensar, talvez, num tensor condutância, tá? Como que a condutância atua em todos os elementos do circuito. Então, a gente tem aqui, entre os diferentes nós, né, a interação do nó 1 com o nó 1, que não seria uma interação, uma auto-interação, né? Aqui o nó 1 com 2, o 1 com 3, aqui o 2 com 1, o 2 com ele mesmo, o nó 2 com 3, o nó 3 com 1, o nó 3 com 2 e o nó 3 com ele mesmo. Então, como a gente pode modificar esse parâmetro aqui? Como a gente poderia pensar em modificar, em escrever essa matriz e determinar quem eu quero? Eu quero determinar quem? Isso aqui. Eu quero determinar o V. Eu quero encontrar essa matriz. Como eu faço para determinar essa matriz? Bom, então, como eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar e multiplicar aqui pela inversa. Tá bom? Então, o que nós vamos ter? A inversa da G, tá? G1 é a inversa, vezes I, isso é igual a V vezes a inversa. A ordem aqui é importante, tá, pessoal? Então, se eu multipliquei a inversa aqui, eu tenho que multiplicar a inversa aqui também, vezes a própria G. Tá? O que dá a matriz vezes a sua inversa? Dá a matriz identidade. Então, aqui a gente teria o próprio V. E aqui do lado a gente continua tendo isso aqui. E o que dá uma matriz vezes a matriz de identidade? Dá a própria matriz. Então, fazendo essa relação aqui matricial, eu consigo encontrar a matriz tensão nodal. Ela vai ser igual à inversa da matriz condutância vezes a matriz resultado, que eu estou chamando de I. Então, está aqui, olha. Basta resolver isso. Encontra a matriz, multiplica por essa matriz I, que é a matriz resultado, e pronto. Fazer isso na mão, pessoal, não é prazeroso. Determinar a inversa de uma matriz, ela é um trabalhinho meio complicado, tá bom? Que nós não iremos fazer aqui. Só que, por outro lado, se eu escrever isso em algum software específico que faz contas para a gente, eu consigo resolver esse problema sem ter esse grande trabalho. É agora que nós vamos usar o Scilab, aquela ferramentinha que eu estava falando para vocês, essa daqui. Vamos começar escrevendo a matriz condutância. Bom, a gente vai escrever a matriz, eu estou falando a matriz condutância G, ela vai ser igual, vou abrir e fechar um colchete já para deixar, vou escrever a linha, qual que é a primeira linha? 7, menos 1 e menos 4, e vou separar cada elemento por vírgula. 7, menos 1, menos 4. As colunas, desculpa, aqui não é ponto, é vírgula. As colunas eu separo por ponto e vírgula. Agora eu vou para as linhas, desculpa. Agora eu vou para a segunda linha. 1, menos 7, 2. 1, menos 7 e 2. Então os elementos da linha eu separo por vírgula e quando eu quero escrever a próxima linha eu ponho ponto e vírgula. Eu tenho agora 4, 2 e menos 7. 4, 2 e menos 7. Se a gente dá um Enter,
Está aqui aquela matriz, ó, a matriz G que está aqui, essa matriz G, está escrita aqui agora. Preciso escrever essa matriz I. Então a matriz I, ela vai ser igual, abre e fecha o colchete, eu tenho 3 linhas, 16, 0 e menos 36, 16, 0 e menos 36, dou Enter. Então está aqui as duas matrizes. Eu quero encontrar a minha matriz V. A minha matriz V é quem? Nessa ordem, a inversa de G vezes I. A inversa de G está aqui, o INV indica a inversa, vezes I. Se a gente dá um Enter, nós temos aqui 3 valores de V. Tá? 10, 4,93 e 12,26. Vamos voltar aqui, fazendo as contas no Scilab. A gente tem que ver, é 10, 4,9, tá? Vou manter só 2 algarismos aqui, e 12,26, 12,3. Tá bom? Isso implica que V1 é igual a 10 volts, V2 é igual a 4,9 volts e V3 igual a 12,3. Podemos finalizar esse problema, então, destacando o nosso resultado. E qual é a dificuldade nesse problema, pessoal? A gente não precisou calcular com essas contas. Eu não quero fazer no Scilab, eu gostaria de resolver isso pelo menos uma vez. Eu aconselho, então, vocês resolver por sistema. 3 equações, 3 equações, 3 incógnitas, um sistema 3×3. Vocês podem resolver isso por substituição. Por exemplo, isola V1, vamos começar aqui, ó. Isola V1 nessa expressão, joga na primeira, depois isola V2 nessa primeira e joga na terceira. Vocês encontraram V3, depois vocês vão voltando e encontram V2, depois vocês voltam e encontram V1. É uma forma de resolver. Vocês podem resolver por outras técnicas de resolução, por exemplo, Cramer. Fique à vontade para resolver também. Aqui, quando eu tiver que resolver uma matriz, 3×3 ou maior, eu vou sempre usar essas ferramentas como o Scilab, tá bom? Ou um outro local que a gente possa resolver um sistemazinho. Essa é a maneira que eu vou estar trabalhando. Quanto ao problema propriamente dito, eu chamo a atenção para determinar a corrente 5. A corrente sempre flui do maior para o menor potencial. V3 menos este potencial que está aqui. Nesse caso, nós invertemos aqui, porque tem um sinal menos, porque o I5 está saindo do nó. E essa foi o que nós utilizamos. Então a gente finaliza esse problema 13.19, tem bastante informação, tem uma ferramenta nova que vocês podem encontrar aqui no site scilab.org. Ela é livre, vocês vão lá, baixa, pode usar, não precisa pagar nada, é um ótimo recurso para poder trabalhar. Bom, fica aí minha dica, a gente se vê até uma próxima.